Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Volney. Sou professor de Ciências. Estarei para construir com vocês alguns conceitos sobre ciências com a ajuda do Ezion, que estará ali interpretando essa aula. Como eu falei, o meu nome é professor Volney e o meu sinal é esse, tá bom? O que nós vamos aprender em ciências nesta aula? Para esta aula, nós vamos abordar um pouquinho sobre modelo atômico proposto por Ernest Rutherford e Niels Bohr. Outro objetivo é o de conhecer as partículas, as subpartículas do átomo, entender o comportamento dessas partículas e perceber a organização dessas partículas dentro do próprio átomo. Vamos iniciar essa aula com uma reflexão bastante importante. Esta reflexão ocorre há milhares de anos, Há milhares de anos a nossa espécie faz essa pergunta: do que as coisas que nós conhecemos são formadas? Já se perguntaram? Do que o ar é formado? Do que a água é formado? Do que o meu corpo, a nossa pele, além do ar que eu respiro, os outros gases que formam a atmosfera, enfim, do que as coisas que nós conhecemos são formadas? Já se perguntaram? Pois vejam, gente, essa pergunta a humanidade já faz há muitos e muitos anos. E é lógico que para essa questão nós temos respostas que a ciência nos traz. E são essas respostas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Além dessa questão, como que os corpos e objetos são formados? Como que a matéria é formada? Para que a gente possa entender melhor essa questão e refletir sobre ela, eu gostaria que vocês refletissem sobre o seguinte: tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço é denominado matéria. Vou repetir agora de trás para frente. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Exatamente. Esse frasco aqui, o Becker, é matéria. O controle aqui é matéria. O meu jaleco é matéria. Eu sou matéria, porque tenho massa e ocupo lugar no espaço. Toda matéria, corpo ou objeto é formado por moléculas. Todas as moléculas são formadas por átomos. E aí nós vamos à seguinte questão: e os átomos, pelo que eles são formados? É esta a questão principal. Como é a estrutura do átomo? Esta unidade que vai formar toda a matéria, ela tem as suas particularidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, beleza? Observem um pouquinho na imagem que foi ilustrada à televisão. Daqui a pouco vocês vão observar melhor. Vejam, eu tenho aqui um frasco que é um corpo, um objeto. Se é um corpo, é um objeto, logo esse vidro, o Becker, é formado por moléculas. As moléculas são formadas por uma unidade menor, os átomos, beleza? Nesse outro recipiente eu tenho duas matérias. Eu tenho um Becker de vidro e tenho dentro dele a água. Logo, tanto o Becker quanto a água são matérias, uma substância e um corpo, um objeto. Tanto a água quanto o Becker são formados por moléculas, que são formadas por átomos. A diferença aqui entre eles é que tanto as moléculas quanto os átomos que formam a água ou o vidro são diferentes. As moléculas que formam o vidro são formadas por átomos de silício. As moléculas que vão formar a água que está aqui dentro do recipiente são moléculas formadas... Olha a água, ó. São moléculas formadas por dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, H2O. Vejam, o que seria esse H que eu estou falando? Um átomo. Então eu tenho dois átomos de hidrogênio se unem com um átomo de oxigênio para dar origem a uma molécula que vai formar a água. As diversas moléculas juntas vão formar o
a substância denominada água. No meu caso aqui, diferente um pouquinho, mas isso eu pretendo desvendar lá na frente. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o átomo. Eu já vi que 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio vão dar origem à molécula que vai formar a substância água. Várias moléculas dessas unidas vão formar, esta substância. Mas do que é formado esse átomo, professor, que você tanto está falando? O que é o átomo? O átomo é a menor parte da matéria, é aquilo que vai formar toda a matéria. Eu sou formado por átomos, você aí na tua casa é formado por átomos, essa caneta que você está aí anotando é formada por átomos, esse caderno que você tem aí é formado por átomos. E alguém pode perguntar, mas peraí, esse caderno aqui não é papel? O papel não vem da celulose? A celulose não existe lá nos vegetais? Sim, mas os vegetais lá são corpos, são matéria, são formados, portanto, por moléculas. As moléculas que o formam são formadas por átomos, beleza? É assim que a gente vai compreender. A menor unidade da matéria nós vamos chamar de átomo. Mas o átomo, como eu acabei de dizer, a menor unidade também sofre modificações e é dividida em partes. Olha aqui, ó. Se fosse para eu mostrar para vocês, num desenho, numa analogia, o que seria um átomo, eu diria para vocês que o átomo se assemelha a esse desenho aqui. Tá certo? Esse desenho, então, seria o átomo, que em latim significa não divisível. Indivisível, que não é verdade também. O átomo é dividido em 2 partes. Olha as partes de um átomo. O átomo é formado por essa parte no meio aqui, ó, central, maciça, a qual eu vou chamar de núcleo. Aqui é o núcleo. Além do núcleo, o átomo também é formado por essa parte externa aqui ao núcleo, ó, essa parte que fica de fora aqui, a qual eu vou chamar de, olha lá, ó, eletrosfera. Beleza? E esse modelo atômico proposto por Ernest Rutherford e Niels Bohr, ele se assemelha muito ao sistema lá do sistema solar, onde nós temos os corpos celestes, os planetas girando ao redor do Sol. Imaginem vocês que o Sol seria o núcleo, tá? Se fosse para demonstrar assim. E que os planetas girando ao redor do núcleo seriam a eletrosfera. Cada órbita de cada planeta, de Mercúrio, de Vênus, de Terra e tal, seria uma camada eletrônica. Seria a eletrosfera. Então eu quero dizer para vocês que a eletrosfera, essa parte externa aqui, são camadas, tá? Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Entendam assim, o átomo é formado por 2 partes, o núcleo e a eletrosfera. Dentro do núcleo, nós temos cargas eletrônicas. Olha um nominho diferente para vocês aí, ó. Vamos se familiarizar com esse nome aqui no ano. O núcleo, ele é formado por cargas positivas e cargas neutras. As cargas positivas que estão no núcleo, nós vamos chamar de prótons. Prótons, até vou colocar a letra, o símbolo dos prótons, carga positiva. Esta carga que está aqui em laranja sem nada, realmente não tem carga eletrônica, eu vou chamar de nêutrons. Nêutrons. E vou colocar um parênteses, não tem nada, não tem carga. Então, dentro do núcleo, eu tenho 2 cargas. Tá aqui, ó, em branco e em laranja. Carga positiva, prótons. Carga neutra, os nêutrons. Prótons e nêutrons juntos estarão dentro do núcleo ou formando. Beleza? Professor, e ao redor do núcleo, na eletrosfera, tem cargas eletrônicas? Tem. Olha lá, está até simbolizado com um símbolozinho de menos, ó. Essas cargas que estão aqui fora do núcleo e que estão na eletrosfera recebem o nome de elétrons. De elétrons. Ou seja, a carga elétrica negativa. Beleza, pessoal? Ó, vou dar um esquema melhor aqui. Como que eu desenharia um átomo, já que eu falei que ele é formado por camadas? Eu desenharia um átomo assim, ó.
aqui eu tenho o núcleo do átomo, onde eu vou ter as cargas elétricas positivas e cargas elétricas neutras. Cargas elétricas positivas, prótons. Cargas elétricas neutras, os nêutrons. Ao redor do núcleo, eu vou ter aquilo que nós chamamos de eletrosfera. E aqui na eletrosfera nós vamos ter a carga elétrica negativa, tá bom? A carga elétrica negativa estarão dispostas nestas camadas, as quais nós vamos chamar de camadas eletrônicas, que formam essa parte externa do átomo chamada eletrosfera. Olha, vocês nesta aula podem pensar assim, nossa, quanto termo diferente. Prótons, nêutrons, elétrons, átomos. Sim, gente, são nomes que não fazem, assim, tanto parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas sim, são termos bastante importantes para que a gente possa compreender a ciência. Eu falei no início da aula que nós queremos entender aquilo que vai formar a matéria. E aquilo que vai formar a matéria, segundo a teoria científica mais aceita, é a matéria formada a partir de átomos. Portanto, eu preciso entender quais são essas partículas atômicas. Essas partículas atômicas, ou seja, partículas que formam o átomo, são essas que eu acabei de citar: prótons, nêutrons e elétrons. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula. Olha lá, então aqui eu tenho a imagem do átomo, ali dentro o núcleo e ao redor a eletrosfera. Em azul e vermelho ali dentro do núcleo, vocês podem entender a carga que vocês quiserem. Uns são a carga positiva, outras são a carga neutra, prótons e nêutrons. Resumindo aqui um pouquinho, olhem ali do lado, eu tenho um núcleo com cargas positivas e cargas neutras. Aqui fora, a eletrosfera, representada com os seus sinaizinhos de menos, representando a carga elétrica negativa, tá? Olha o resumo aqui, ó. No núcleo, nós vamos encontrar prótons e nêutrons. Na eletrosfera, nós vamos encontrar os elétrons. Olha, já não estou nem falando carga positiva, carga neutra, carga negativa. Eu já estou falando o nome certo. Prótons, carga positiva. Elétrons, carga negativa. Nêutrons, não tem carga, tá bom? Dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Na eletrosfera, elétrons, carga negativa. Isso vocês precisam se familiarizar. Olha lá, no núcleo, então, nós temos prótons, carga positiva, e nêutrons. Na eletrosfera, que pode ser formado por até 7 camadas, nós vamos encontrar os elétrons. Pois bem, vamos ver se vocês entenderam? Vamos ver agora com vocês, olha lá. Com relação à estrutura fundamental conhecida do átomo, é incorreto afirmar que, sobre o átomo, não é correto afirmar, ó. Eletrosfera é o nome dado à região onde estão os elétrons. B. Encontramos prótons e elétrons no núcleo neutro de um átomo. C. O núcleo é a região central do átomo. D. Prótons e elétrons, ó, carga positiva e carga negativa, possuem cargas elétricas opostas. Bom, pessoal, agora é com vocês, eu já volto. Daí, pessoal, responderam?
Olha lá, ó. Quem respondeu? Alternativa B. Encontramos prótons e elétrons no núcleo neutro de um átomo. Tá bom? Essa é a resposta correta. Gente, eu gostaria de informar vocês também que quando nós falamos em átomo, átomo neutro, nós estamos falando sobre átomos, sobre estruturas que possuem carga positiva em equilíbrio com a carga negativa. Ou seja, a quantidade de carga positiva que um átomo tem é igual, tem a mesma quantidade de carga elétrica negativa. São valores de referência, quando nós chamamos de átomos neutros. Olha um exemplo aqui de algo que eu gostaria que vocês entendessem melhor. Eu desenhei aqui uma estrutura atômica, uma analogia. Aqui eu tenho o núcleo do átomo, onde sinaizinhos de mais representam os prótons. As bolinhas sem carga, os nêutrons. Este átomo aqui, ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons, ou seja, carga positiva igual a 6, tá bom? Se ele tem carga positiva igual a 6, e eu acabei de falar que ele é um átomo neutro, isso quer dizer que a carga elétrica negativa também é igual a 6. Olhem aqui agora, fora do núcleo. Fora do núcleo nós temos a eletrosfera, que são formadas por camadas, eu falei isso também, proposto por Niels Bohr. Olha lá, ó, quais são as camadas que um átomo poderá ter? Ele poderá ter até 7 camadas, as quais nós vamos dar o nome de camada, a mais próxima do núcleo, camada K, a segunda mais próxima, L, daí vai, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa consegue absorver um número X de elétrons, tá? Então, eu vou dizer para vocês aqui, ó, na camada K só cabem 2 elétrons. Por que eu estou falando isso para vocês entenderem? Por que eu coloquei 2 sinais de menos aqui na camada K e não coloquei mais? Porque essa camada só absorve 2 elétrons, o máximo. E também porque eu quero mostrar para vocês que este átomo que eu desenhei aqui, que tem 6 prótons, 6 nêutrons, ele também tem 6 elétrons. Ele tem 2 elétrons na camada K e na camada L, olha, contem lá, 1, 2, 3, 4. 4 mais 2, 6. Carga negativa é igual a 6, é um átomo neutro. Carga positiva é igual a carga negativa. Tá bom? Então eu quero que vocês entendam sobre a eletrosfera, as camadas eletrônicas que estão ao redor do núcleo. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma delas, como eu disse, absorve um número X de elétrons. Tá bom, pessoal? Vamos voltar ali para a aula, então, para a gente rever isso. Aqui, nesse slide, mostra o que eu acabei de explicar. Mostra qual era a linha de pensamento do Niels Bohr quando conseguiu prever que o átomo também era constituído por cargas elétricas negativas e que essas estavam nas camadas eletrônicas. Olha lá, as camadas eletrônicas, camada K, L, M, N, O, P e Q, tá bom? Cada uma delas absorve um número X de elétrons. As 7 camadas, olha lá, ó, a mais próxima é a camada K e a mais distante do núcleo, a camada Q. Beleza? Olha como é que elas estão distribuídas, né? Como, bem parecido com o sistema solar. O núcleo seria o Sol. As camadas eletrônicas, as órbitas, né? Em cada órbita caberia um número X de elétrons. Ó, camada K, L, M, N, O, P e Q. Tá bom, pessoal? Aqui eu tenho uma tabelinha onde mostra a quantidade máxima de elétrons de cada camada. Como eu falei, ó, a primeira camada, a camada K, cabem no máximo 2 elétrons, 2 cargas negativas. A camada L cabe no máximo 8. No exemplo que eu dei ali no quadro, eu coloquei 4 elétrons, porque aquele átomo específico só tinha 4 elétrons para distribuir no final. Tá bom? Agora é com vocês. Vamos lá ver se vocês entenderam. Considerando a analogia sobre a estrutura atômica, qual seria a quantidade de carga elétrica negativa do mesmo? Olha lá, pessoal, dá uma olhadinha na imagem ali, ó. Considerando o que eu falei, qual é a quantidade de carga elétrica negativa? É alternativa A, 6, B, 12, C, 8 ou D, 18? Agora é com vocês, eu já volto, é rapidinho.
Daí, pessoal, responderam? Olha lá, eu tenho certeza que vocês acertaram. Observem o átomo. A pergunta é, qual seria a carga elétrica negativa? Eu sei que a carga elétrica negativa chamam-se elétrons e estão na eletrosfera. Contem comigo lá então, ó. Na camada K couberam 2. Na camada L, mais 4. 2 mais os 4, 6 elétrons. Tal qual o exemplo que eu fiz no quadro, o átomo de carbono. Portanto, quem colocou a alternativa A, 6 elétrons, acertou. Tá bom, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho mais ainda. Vocês viram que tem uma tabela com as camadas eletrônicas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas recebe um número de elétrons, né? um número máximo de elétrons. Qual é o número máximo de elétrons na quinta camada? Vejam a tabelinha lá e respondam. Um minutinho eu já volto. Daí, gente, responderam? Vocês viram na tabela lá? Ó, K, L, M, N, O, P e Q. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Opa, 32. Na quinta camada, o número máximo de elétrons é 32 elétrons. Tá bom? É lógico que existem algumas outras regras. Isso a gente vai ver lá na frente. Bom, o que foi mesmo que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos lá o conceito sobre núcleo e eletrosfera. Núcleo é a parte central do átomo e a parte externa, a eletrosfera. Nós vimos também as características do átomo segundo a teoria proposta por Rutherford e Niels Bohr, né? A teoria que mostra lá os prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons externamente na eletrosfera. E também a identificação das partículas subatômicas. Não podemos esquecer disso, se familiarize. Prótons, carga positiva. Nêutrons, não temos carga. Elétrons, carga negativa. Prótons e nêutrons dentro do núcleo atômico. Elétrons na eletrosfera. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.